Boa noite a todos. Que imensa alegria e gratidão por estar aqui conversando com vocês no último dia desse ano, que será um ano histórico em nossas vidas, que durante muitos séculos irão se falar sobre 2020. Então é com muita, realmente com muita gratidão que eu aceitei esse convite para que estivéssemos aqui todos reunidos nessa casa de amor, que é a Casa do Caminho, e com essa espiritualidade amorosa, nosso querido Dr. Herma, que capitaneia esses trabalhos tão maravilhosos que essa Casa de Amor realizou e continuará realizando no ano que vai se iniciar. Então, já nesse clima de festa, pelo término de um ciclo, início de um novo ciclo, a esperança que sempre renasce dentro dos nossos corações, que isso sirva de amparo aos corações mais sofridos, mas que também possa servir de entusiasmo para aqueles que estão com seus projetos, com suas iniciativas, com suas ideias, com seus propósitos. Jesus sempre espera que nós façamos o nosso melhor e Deus, nosso Pai maior, tenha certeza de que somos capazes. A cada um de nós foi dado um talento, ou às vezes até mais de um, então que possamos em 2021 realizar todos os nossos projetos, principalmente os projetos espirituais, porque são aqueles com os quais nós iremos caminhar, alavancar a nossa jornada. Então, mais uma vez, a gratidão, o amor e a felicidade de poder estar contribuindo minimamente, mas com muito carinho para essa casa que eu tanto amo, que é a Casa do Caminho. E o nosso estudo da noite de hoje, do último dia, é do nosso querido livro Boa Nova, e é o psicografado por Chico Xavier, e é o capítulo 17, que fala de Jesus na Samaria. O texto é longo e eu não teria tempo aqui de conseguir lê-lo todo, mas eu recomendo muito a todos que façam, porque eu tive um trabalho de pontuar aqui, tentar pontuar com essa escrita de Humberto de Campos, que é o autor espiritual desse texto, trazer para nós um pouco do muito que ele possui. São muitos ensinamentos. Esse livro é muito maravilhoso e este capítulo em particular nos toca muito profundamente e atualíssimo, atualíssimo. Então vamos tentar trabalhar mais resumidamente possível, mas que a gente possa pegar todos os ensinamentos que serão importantes para o nosso dia a dia, principalmente nesse momento onde estamos fazendo essa virada, buscando esse fôlego para esse novo ciclo que se inicia. Muito bem, o capítulo, como eu disse, é o 17, Jesus na Samaria, e começa da seguinte forma: descendo Jesus de Jerusalém para Cafarnaum, seguido de alguns dos discípulos, nas suas habituais jornadas a pé, alcançou a Samaria, quando o crepúsculo já se fazia mais sombrio. Bom, vamos analisar aqui, é importante a gente trazer uma explicação rápida do que acontece, porque como a gente não habita naquela região, e aquela região é uma região até hoje, infelizmente, com muita confusão, às vezes a gente se confunde. Até mesmo para quando a gente começa a estudar, é muito importante a gente entender o porquê de determinadas coisas que para nós hoje ficam sem significado. Então Jesus descia de Jerusalém para Cafarnaum. Por que descia? Jerusalém era a terra mais alta, Cafarnaum descia e onde tinha o lago, e para onde Jesus caminhava. E para ele fazer esse caminho, ele poderia fazer pela Samaria, que era uma região que ficava mais ao norte, Jerusalém ao sul, ou ele fazia beirando o Jordão, mas ele preferiu fazer pela Samaria porque ele já sabia e ele precisava trazer aquele ensinamento. Então sai Jesus de Jerusalém para Cafarnaum e com alguns discípulos
as caminhadas eram realmente a pé, porque não havia outra forma, somente os mais abastados usavam os animais para poder se transportar nas longas distâncias. E quando ele chegou na Samaria, ele chega exatamente no crepúsculo, que é o momento aonde as pessoas daquela época iam até os poços para retirar a água, porque obviamente não existia água encanada. Então eles abasteciam as suas casas com as águas dos poços que haviam na região. E quem fazia esse trabalho, na verdade, eram as mulheres. E faziam ao final da tarde por duas razões. Uma, porque era muito quente, e segundo, porque, consequentemente, a água ficava um pouco mais fresca. E era necessário aquele encontro de Jesus com uma mulher. E por quê? E ele estava acompanhado de Filipe, Tiago e André, né? Os três discípulos. E esses três discípulos ainda obviamente não tinham naquele período a grandiosidade de Jesus, com um espírito absoluto, puro, né? Então eles ainda viviam muito das necessidades do corpo físico, tal como nós somos hoje. Então eles tinham fome de alimentação mesmo. E falaram com Jesus: pô, vamos parar para a gente poder se alimentar. E Jesus falou assim: não, eu vou ficar aqui e vocês seguem e vão buscar alguma coisa. Ele precisava daquele momento de solidão, então ele deixou os discípulos irem. E muito bem, e Jesus, olhando em torno de si, ele percebeu que havia uma fonte, né? Era conhecida como a fonte de Jacó. Quem foi Jacó? Isso é interessante para a gente poder compreender. Aquela sociedade naquela época era uma sociedade totalmente patriarcal, né? E ela era ordenada, né, pelos grandes patriarcas. Então, de muitos centenas, milênios de anos antes de Cristo, já existiu Abraão, que foi, na verdade, o grande patriarca da Palestina toda, e um dos netos dele foi Jacó, né? E Jacó, nas suas... nos filhos que Jacó teve 12 filhos homens. E esses 12 filhos homens, né, povoaram aquela região, formando aquelas chamadas 12 tribos. O quarto filho de Jacó foi Judá, foi quem acabou se instalando na parte sul da Palestina, porque Jacó herdou aquela região dali, povoou aquela região toda com as tribos, porque cada filho foi casando, foi formando as suas famílias, né? Naquela época a ocupação da terra era muito diferente do que é hoje. E Jacó, por ter dado aquelas terras e ter dado para aquele povo todo, o poço onde Jesus se encontra era chamado Poço de Jacó, inclusive um poço considerado sagrado, porque Jacó teria estado lá e teria santificado aquelas águas em nome de Deus, enfim, tinha todo um histórico com relação a isso. E esses 12 filhos de Jacó, e um deles que seria exatamente Judá, o quarto filho, que deu a origem a toda a tribo da Judéia, os judeus, né? Então, essa tribo dos judeus se instalou no sul, aonde estava Jerusalém, que era considerado o local sagrado. E os outros 11, porque eram 12, né, ficaram no restante da Palestina, na parte norte da Palestina. Bom, o que aconteceu? Durante um período eles conviveram razoavelmente bem, mas com o passar do tempo, e a gente hoje consegue compreender isso, porque isso ainda existe entre nós, né, começou a haver uma série de divergências. Bom, passados os anos, né, 700 anos mais ou menos antes de Cristo, houve a invasão dos assírios, né, na parte norte da Palestina. E fez com que a Samaria, que era exatamente esse trecho que ficava na parte norte, passasse a ser um povo extremamente miscigenado por conta dessa invasão, que não vem ao caso aqui, mas é só para a gente poder entender por que da rivalidade do povo de Judá, que eram os judeus que ficavam na parte sul, né, que é onde a capital era Jerusalém,
e na parte norte era a Samaria, né? Parte disso era Samaria, que é onde houve essa miscigenação muito grande. E os judeus no sul achavam que essa miscigenação tinha trazido muita impureza para a raça. Veja bem, eles tinham esse conceito. Não existe, nós não podemos julgar, porque isso era um conceito da época, era um entendimento da época. Numa sociedade totalmente patriarcal, né, a mistura, a miscigenação, a mistura das religiões, e os judeus consideravam a adoração a Deus como sendo uma coisa somente deles, que só eles eram puros. Daí a adoração ser feita em Jerusalém. Então, nesse cenário, onde havia muita discriminação entre o norte e o sul, entre os samaritanos por se considerarem, apesar deles terem sido invadidos, mas eles acabaram se misturando aos assírios, né, e proliferaram como povo, e com isso um povo que os judeus consideraram que não eram puros. Bom, diante desse cenário chega Jesus, que vai até esse lago, que era de Jacó, né, que era conhecida a fonte de Jacó, considerada uma fonte sagrada, e ele, naquele momento, ele avista, ele senta para descansar e avista uma mulher que estava indo para pegar água. E ele se dirige a essa mulher e pede água. Bom, imediatamente ela responde o seguinte: como sendo tu judeu, né, porque ela identificou a Jesus, inclusive pelos traços, né, me pedes um favor a mim, que sou samaritana. Bom, então vamos analisar essa pergunta dela, que para nós pode parecer sem nenhum sentido, não é? Porque o que tinha de mais Jesus pedir água para alguém que estava realmente extraindo água daquele poço? Vamos lá, outra questão que era comum na época. Primeiro, que homem algum ficava sozinho ou se dirigia a alguma mulher. E, muito menos, homem algum pedia alguma coisa para a mulher. A mulher já vinha e oferecia, e aquilo tinha que estar à disposição do homem. E Jesus fez o sentido inverso. Ele pediu para ela, e isso causou uma estranheza muito grande. Por que Jesus fez isso? Para escandalizar? Não. Ele queria ali dar a sua primeira lição nesse contexto. E ele justamente escolheu uma mulher que até então tinha sido, né, discriminada, que representava toda aquela situação, todo aquele comportamento que os judeus tinham e os próprios samaritanos também tinham. Então, Jesus vai e responde para ela: os judeus e os samaritanos terão, porventura, necessidades diferentes entre si? Então, isso nos faz pensar nos dias de hoje. Quando nós olhamos outros povos, quando nós olhamos os nossos irmãos refugiados, quando nós olhamos os nossos irmãos em necessidades especiais, muitas vezes nós achamos, ou quando nós estamos fazendo algum tipo, né, de rotular da caridade, digamos assim, a gente pensa assim, não, vamos dar essa coisa mais simplesinha para aquele mais necessitado, vou preparar aquela minha cesta básica com alguma coisa mais necessitada, e para minha casa, para minha roupa, para o meu guarda-roupa, para o meu armário, eu trago alguma coisa mais elaborada, né? E fico muito satisfeita com isso. Será que Jesus já não trouxe essa lição, dizendo aqui, os judeus e samaritanos terão, porventura, necessidades diferentes entre si? Ou seja, todos nós somos iguais. É a primeira lição, né, de unanimidade, que somos todos filhos de Deus com necessidades iguais e que temos os direitos iguais. Então, primeira lição que Jesus nos traz aqui. E ela põe-se a pensar: bem se vê que não conheces os dons de Deus. Ou seja, né, ela se espantou com essa colocação de Jesus, e Jesus falou: bem, se vê que você não conhece, porque se nós conhecêssemos bem as leis divinas, nós saberíamos que somos todos iguais, que somos todos filhos de Deus, que estamos aqui nas mesmas condições. E ele continua: porquanto se houvesse guardado os mandamentos divinos, ou seja, as leis divinas com as quais nós já conhecemos, compreenderias que te posso dar da água viva. E ela, obviamente, pergunta assim:
que vem a ser essa água viva? Né? Porque ela se inquietou, né? Muito impressionada com toda aquela situação muito diferente. Onde a tens, se a água que aqui existente é apenas a desse poço, né? Aquela água daquele poço ela conhecia, então ela queria saber que água era essa que Jesus trazia. E que muitas vezes nós sequer questionamos essa água que Jesus tem disponível o tempo inteiro para nós, que são os ensinamentos. E Jesus diz, mulher, a água viva é aquela que sacia toda a sede. Vem do amor infinito de Deus e santifica as criaturas. Então não vem desse poço, vem de Deus, algo sagrado, alguma coisa que é sagrado. Portanto, qualquer coisa que vá saciar a minha sede eternamente não pode vir de nenhum outro lugar que não de Deus. Tem que ser alguma coisa sagrada. E aí ele fala assim, mulher, este poço de Jacó secará um dia, como tudo que tem no nosso planeta, um dia irá terminar. De que Jesus estava falando? Ele estava falando da impermanência de tudo o que existe no nosso planeta, do nosso corpo, do nosso mundo material, dos nossos desejos materiais, dos nossos anseios, tudo isso passa, tudo passa. Então ele vem nos chamar a atenção. Voltarás logo mais ao poço assim que tiveres sede novamente. Ou seja, por isso voltamos tantas vezes ao mundo, porque temos sede desse mundo, buscamos as coisas do mundo. Então essa é uma grande lição para nós. Qual a água que nós estamos buscando? A água do mundo, a água do poço do mundo, aquele fundo que a gente não enxerga, mas que nós queremos? Ou aquela água sagrada que está disponível o tempo inteiro para nós, né? E aí ele diz assim, ela fica muito espantada e pede, né, Senhor, me dá dessa água, né? Como eu faço? Me dê dessa água, porque quem não quer? Eu quero, né? Todos nós queremos, se estivéssemos nessa situação, todos nós. Aí ele falou assim, mas ouve, preste atenção, ele faz um alerta, não basta querer, não é? Disse-lhe Jesus, e o mestre passou a esclarecer, porque Jesus nunca, em momento algum, negou um ensinamento a nós. Aí pode ser que algum de nós pergunte assim, mas Jesus não está aqui, né, materializado em nossa frente, a ponto de nos explicar aquilo que para ela, naquele momento, era mais fácil. Mas será que a gente não tem todas as explicações já nas nossas mãos? E ele fala assim, fatos e circunstâncias íntimas da sua vida particular é preciso esclarecer. Ou seja, é preciso que se faça uma viagem interior, é preciso que se faça aquele caminho para dentro de cada um de nós. E é preciso a sagrada emoção do amor divino, que essa sagrada emoção lhe ilumine. Ou seja, nós precisamos nos emocionar, nós precisamos nos sensibilizar com as coisas divinas, não com as coisas do mundo. Com o que nós estamos nos sensibilizando? Então, isso irá nos afastar todas as necessidades penosas da existência material. E aí fica talvez o ponto mais alto desse ensinamento. As necessidades do mundo material, elas são penosas. Porque elas não saciam, elas não acabam. A gente conquista uma coisa, né? A gente nasce e a gente quer estudar, cresce, e aí depois a gente quer ir para a faculdade, depois a gente quer concluir a nossa profissão, e depois a gente quer o trabalho, e depois a gente quer comprar a nossa casa, e depois a gente quer fazer a nossa família, e depois a gente quer dar o melhor para o nosso filho. Não tem nada de errado nisso, porque esse é o processo de caminhada enquanto nós estamos aqui no plano terreno, mas nós não podemos viver para isso. Isso tem que ser a nossa escola, disso nós precisamos extrair os nossos ensinamentos para a nossa melhoria e não vivermos para a vida material, para aquilo que está à disposição no mundo físico para nós, porque seremos sedentos eternos. Nada irá nos saciar. É igual
a história do telefone celular. Nós vivíamos há 20 anos atrás, 25 anos atrás, sem esses aparelhos. E hoje, obviamente, que eles são extremamente úteis e estão permitindo que a gente se comunique hoje aqui, mas nós vemos uma sociedade que fica ansiosa, compulsiva para ter um novo modelo, como da própria televisão, o novo modelo de carro, o novo modelo de computador, o novo modelo de roupa, o novo modelo de tênis, o novo modelo, e que imediatamente irá. Amanhã ele não será mais novo. Então, aonde nós estamos depositando a nossa vasilha para buscar a água que vai realmente matar a nossa sede? E ela segue: Senhor, agora vejo que és de fato um profeta de Deus, né? Porque ele fala sobre as coisas de Deus para ela e ele fala sobre as questões mais íntimas dela, né? E ela corre, os meus familiares e vizinhos afirmam, eu estou muito confusa, porque ela diz, os meus familiares e vizinhos afirmam que é indispensável que eu celebre o culto ao Todo-Poderoso nesse monte, porque Jerusalém, né, ali na parte da Samaria. E os judeus nos combatem e asseveram que nenhuma cerimônia terá valor fora dos muros de Jerusalém. Ensina-me o melhor caminho. Então, ela naquela dúvida, vivenciando aquela questão religiosa tão conturbada, e aí a gente para e pensa assim, mas isso era naquela época, será? Hoje nós vivemos ainda, inclusive nessa região da Palestina, guerras horrorosas de base religiosa. Ainda não aprendemos. E aqui no nosso país querido, na nossa pátria do Evangelho, onde graças a Deus temos a liberdade religiosa de podermos, né? Nós vemos judeus que casam com católicos, que casam com umbandistas, que se reúnem em uma única família, vários segmentos religiosos, mas mesmo assim nós não vamos olhar para os outros, vamos olhar para nós espíritas. Quantas vezes nós olhamos de forma um pouco torta, né, para aquele irmão que saiu daquela nossa casa de trabalho e foi para outra? Mas por que será que fulano foi para outra? Aquela casa espírita, mas aquela casa espírita não é boa. Boa é a minha, não é mesmo? Quantas vezes, se nós não nos expressamos dessa forma, nós pensamos que a nossa casa espírita é a melhor do mundo. Então, atenção, Jesus desde esse tempo já nos alerta e ele traz um ensinamento. Tens razão, as divergências religiosas têm implantado a maior desunião entre os membros da grande família humana, ou seja, até hoje. Porém, em verdade, afirmo-te que virá o tempo em que não se adorará ao Deus nesse monte, nem nos templos suntuosos de Jerusalém. Porque o Pai é Espírito e só em Espírito deve ser adorado. Já é esse tempo. Não podemos mais achar que nós só poderemos adorar ao nosso Pai Celestial se estivermos na casa espírita física. Esse ano foi um excelente momento para que a gente pudesse compreender isso. Nós tivemos que nos reinventar para poder continuar fortalecendo a nossa fé. Achávamos que seria impossível viver longe da nossa casa tão querida. É claro que a saudade aperta, é claro que a vontade de estarmos juntos é muito grande, é claro que a vontade de nos abraçarmos é muito grande, porque somos ainda muito táteis. E não há nada de errado nisso. Mas é preciso que a gente compreenda que é dentro do nosso santuário íntimo que nós vamos encontrar Deus. Como diz naquela música do compositor Gilberto Gil, se eu quiser falar com Deus, tenho que calar a voz. E tenho que ficar a sós. Porque é dentro de mim que eu vou conseguir encontrar, subir no meu monte interior e chegar até o Pai. E quando se refere a essa figura de linguagem subir nesse monte, como se falava naquela época, é no sentido de elevação,
elevação de pensamento, elevação espiritual para que a gente possa encontrar, né? E Jesus vai dando uma série de ensinamentos. Infelizmente o nosso tempo é curto e não tem como a gente tratar todo o assunto, mas ele vai falando sobre os preconceitos, ele vai descortinando, porque os apóstolos voltam e encontram Jesus conversando com a mulher. E como eu falei no começo, isso era absolutamente inadmissível. E entre eles, né, embora eles não tenham falado nada, o pensamento deles foi de, meu Deus, Jesus aqui conversando com uma mulher sozinha, né? Então, assim, quantas vezes nós olhamos A, B ou C e temos os nossos pensamentos maldosos, né? Então, eles trazem aquele alimento que eles tinham ido buscar, né, para saciar a própria fome, e oferecem a Jesus. Jesus coma um pouco, né? E Jesus fala assim: o meu alimento, recebo um alimento que talvez os meus próprios discípulos ainda não puderam conhecer. Ou seja, Jesus não estava se referindo ao alimento físico que eventualmente ele necessitava na condição de encarnado que estava aqui, mas ele se referia que muito mais importante do que o alimento físico estava o nosso alimento espiritual. Então, que a gente possa realmente entender, né, essa lição que Jesus nos traz, quebrando os preconceitos, mostrando que não existe diferença entre A, B ou C. Se não importa se você nasceu aqui, se você nasceu ali, se você veio de linhagem A, B ou C, se a sua família é de determinada etnia e você se relaciona com outra família de outra etnia, somos todos iguais. O encontro com Deus se faz dentro de cada um de nós, não é? E só para finalizar, não é? Os discípulos ficam muito surpresos porque Jesus, essa samaritana sai e vai em busca de todos os parentes, familiares, para que ouvissem essa boa nova. E muitos vêm. E eles se encontram, né? E Jesus continua falando e continua pregando, né? E Filipe, muito entusiasmado, como nós somos muito entusiasmados, Filipe é a representação, assim, naquele momento, exatamente do que nós somos, os entusiastas. Vamos, né? Quando a gente quer trazer alguém para a doutrina espírita, vamos lá é o melhor lugar do mundo, né? Então, eles falam assim: que maravilha, mestre, olha só, olha essa multidão, vamos chegar, né, em Cafarnaum cobertos de glória. E Jesus fala: calma, mais uma vez ele dá um ensinamento. Isso não tem a menor importância, porque as coisas do mundo, essa glória, ela é efêmera, ela acaba, ela passa. Ele sabia como nós éramos e somos ainda. Faça silêncio e preste atenção ao que o povo está falando. E naquele momento, Filipe, André e Tiago fazem silêncio, né, juntamente com Jesus, e eles começam a prestar atenção que se uma grande parte da multidão glorificava os ensinamentos que Jesus estava trazendo, outra parte criticava, outra parte falava mal de Jesus ter conversado com uma samaritana, a outra parte falava sobre os milagres que possivelmente não eram reais, outra parte falava que Jesus ia a festas e bebia e comia por demais, falavam que Jesus que era orgulhoso, que era espertalhão, que ele só fazia milagres diante de grandes multidões, ou seja, vários comentários. E com isso, essa incompreensão de todo aquele povo surpreende Filipe, que fala: verdade, mestre, o senhor tinha razão. Ainda não compreenderam. E aí fica mais uma lição desse texto maravilhoso, que é que nós ainda não compreendemos, ainda nos falta uma caminhada. Mas Jesus sabe que nós chegaremos lá e por isso ele não desiste de nós, mas ele nos ensina a meditação, o silêncio interior. Escutemos, não façamos balbúrdia, e a balbúrdia não é a balbúrdia da fala, é a balbúrdia do silêncio mental. Então, sempre que nós entrarmos em prece, escutemos. Sempre que estivermos perto de algum irmão em aflição,
escutemos. Sempre que estivermos angustiados, silenciemos. Né? Essa mais uma das lições de Jesus. E ele termina, né, esse texto dizendo: observai a estrada para não cairdes, porque o discípulo do Evangelho não se pode preocupar senão com a vontade de Deus, com o seu trabalho sob as vistas do Pai e com a aprovação da sua consciência. Ou seja, muitas vezes nós estamos buscando a aprovação de fora, quando a aprovação tem que ser da consciência e do cumprimento das leis de Deus. Então, nesse final de ano, nesse último dia de 2020, nesse ano que foi um ano de muitos desafios, que muitos queridos nossos partiram para a pátria espiritual, nos deixando muita saudade e levando com eles também muita saudade. Que possamos guardar a lembrança de um ano que nós conseguimos vencer, que nós conseguimos atravessar, porque nós confiamos no Pai, confiamos em Jesus, confiamos nesses obreiros de Jesus, Dr. Herme e toda a sua equipe. E assim eu finalizo com uma prece de Chico Xavier, que é um louvor aos anos que se iniciam, chama-se Carta do Ano Bom, para que fique no coração de cada um de nós. Senhor Jesus, ante as promessas do ano que se inicia, não nos permitas que esqueçamos aqueles não nos permitas que esqueçamos aqueles com quem nos honraste o caminho iluminativo. As mães solteiras, desesperadas, a quem prometemos o pão do entendimento, as crianças delinquentes que nos buscaram com a mente em desalinho, os calcetas que, vencidos em si mesmo, nos feriram e retornaram às nossas portas, os enfermos solitários que nos fitaram confiantes em nosso auxílio, os esfaimados e desnudos que chegaram até as nossas parcas provisões, os mutilados e tristes, ignorantes e analfabetos que nos visitaram recordando-nos de Ti. Sabemos, Senhor, o pouco valor que temos, identificamo-nos com o que possuímos intimamente, mas contigo tudo podemos e fazemos. Ajuda-nos a manter o compromisso de amar-te, amando neles toda a família universal em cujos braços renascemos. Carta do Ano Bom, de Chico Xavier. Que nossos corações jamais se esqueçam da misericórdia e da bondade do Pai. Um feliz 2021 para cada um de nós nessa casa de amor. Muita paz.